Ter um time próprio de tecnologia foi uma das melhores decisões que eu tomei como empresário até hoje e eu vou te contar o porquê. Fala turma, eu sou o Milton, CEO e fundador da Baikar e eu criei esse canal aqui no YouTube justamente para compartilhar um pouquinho mais do dia a dia de liderar uma empresa de alto crescimento para te gerar insights, seja você que já empreende ou que tem pretensão de empreender no futuro. E eu tenho certeza que você vai aprender coisas aqui que você vai aprender em nenhum outro canal da internet. Então, para não perder nada, já se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que a gente pode ajudar também e comenta qual que pode ser o nosso próximo vídeo. Hoje em dia é quase impensável você ter um negócio, independente de qual seja ele, sem usar tecnologia para nada, né? Algo que tem repetidamente sendo dito que tecnologia muda negócios e de fato isso acontece. Na era digital é quase impensável você falar, eu tenho um negócio que não tem um site, não tem uma rede social, não tem um sistema, é 100% analógico, né, manual. Até comércios convencionais têm algum tipo de sistema que seja usado para fazer com que a performance desse negócio melhore. E não é diferente quando a gente pensa de startup, né? No caso da Baikar, a gente usa inúmeros sistemas, né, que a gente contrata empresas para usar a solução deles aqui para nos ajudar no dia a dia, mas tem muita coisa que a gente consegue fazer internamente, né? A gente tem um time de tecnologia próprio, que ele é enxuto, mas ele é muito eficiente, e desde o começo da Bai a gente sempre pensou em que a gente conseguiria fazer para que a gente melhorasse a nossa eficiência e aumentasse o nosso resultado. Porque eu sempre enxerguei a tecnologia como um facilitador, né? Como uma maneira de otimizar o nosso resultado, e não necessariamente para substituir o que as pessoas fazem. E é o mesmo pensamento que eu tenho para a inteligência artificial, né? Tenho falado muito disso nos últimos 2, 3 anos aí com o hype do ChatGPT e de outras IAs, só que eu não penso que a inteligência artificial vai vir para substituir ninguém. Eu vejo que ela vai vir para potencializar o que as pessoas já fazem, né? E que elas consigam cada vez entregar mais valor para a empresa e, consequentemente, passem a ganhar mais também. E no futuro vai ser difícil enxergar um negócio que não usa IA em alguma espécie, né, de alguma forma. E se você não usa, comece a se atentar que ela pode te ajudar muito a alavancar o seu negócio. E quando eu penso em Bai e olho para a tecnologia, uma das coisas que nos fez ganhar muita eficiência desde o começo foi ter uma pessoa dedicada dentro da empresa para olhar tudo que a gente poderia ter de soluções dentro do negócio para que a gente conseguisse fazer mais com menos, né? E quem começou fazendo isso na Baikar foi o Thiago, um dos sócios da empresa, né? Desde o Day One a gente já tinha alguém olhando tecnologia aqui dentro para que a gente evoluísse. Então, no começo, a gente fazia coisas bem simples, né? A gente não começou com sistemas muito complexos. Na verdade, a gente comprou um template pronto de um sistema e o Thiago foi modelando ele para ficar com a nossa carinha e adaptado para o que a gente gostaria, né? E assim surgiu o nosso primeiro site e a gente conectou ele com alguns sistemas apartados, CRM, ferramenta de e-mail marketing e tudo mais. E começou a tocar assim com um custo extremamente baixo, né? Que é o que eu sugeriria. Você que está começando um negócio, ou você que já tem, que você consegue ter mínimo necessário para começar a testar seu negócio, começar a rodar e operar. Só que com o passar do tempo você começa a precisar de um nível de sofisticação maior. E aí com o tempo a gente foi trazendo mais desenvolvedores aqui para dentro da Baikar para a gente ir evoluindo também. Então o que eu gosto sempre de usar esse racional? Enquanto você não sabe o que fazer ou não tem como fazer internamente, terceiriza. Contrata uma empresa para fazer por você. Você vai pagar talvez um pouquinho mais no começo, mas você vai entender o que você precisa, vai ter uma solução rápida, e aí com o tempo você vai vendo o que é mais relevante para você e você começa a tentar fazer isso internamente, né? Internalizar essa solução, porque você não só economiza com isso, via de regra, mas você começa a ter mais controle dessa tecnologia e começa a modificar e adaptar para o seu cenário. E aí, quando eu olho a história da Bai, tiveram várias coisas que a gente fez isso, né? Seja com IA, seja com ferramenta de mensageria, seja com o IRP nosso que a gente está construindo também. Mas com certeza teve um assim que gerou um baita resultado para a Baikar, que foi o momento que a gente resolveu internalizar o nosso CRM, né? Que para uma empresa de vendas, que é o nosso caso, foi
determinante para a nossa evolução. Por quê? A gente conseguiu adaptar a ferramenta 100% à realidade da Baikar. Isso evitou com que a gente precisasse contratar uma porrada de gente para fazer trabalho operacional, né? Que a gente conseguiu usar automações para fazer isso, assim como a gente conseguiu fazer com que a vida do nosso vendedor fosse muito mais fácil e simples para que ele consiga investir mais energia em trazer resultado para a empresa. Então, esse é um dos principais motivos que fez com que a Baikar mais do que dobrasse ano a ano em termos de resultado, sem necessariamente aumentar o time ano a ano, foi justamente facilitar a vida da galera e fazer com que eles entreguem mais resultado, né? Usar a tecnologia muito com esse viés. E por que eu acho que do CRM foi algo super legal para a gente, né? Ter desenvolvido ele internamente? Porque a gente passou a adaptar ele e fazer do nosso jeito, do jeito que funciona para a Baikar. Porque quando você olha CRM, sistemas de fora, eles são relativamente baratos no começo, só que é a mesma ferramenta que qualquer tipo de negócio usa. Se você contratar o Heyday Station, que a gente já contratou, inclusive, o CRM deles, um cabeleireiro vai usar o mesmo CRM que uma empresa de assinatura, que um lojista, que um e-commerce. Basicamente uma ferramenta padrão, né? Que por mais que você faça algumas customizações simples, elas não refletem de fato a sua necessidade. Então vai chegar em um certo momento que você vai precisar ter algo que de fato integre com outros sistemas, com outras ferramentas e que você consiga ter mais controle disso. Na Bai, a gente demorou uns 2 anos até chegar nesse momento, tá? A gente ficou um tempinho usando fornecedores, né, do CRM, que é o grande sistema de qualquer empresa ou qualquer área comercial em si. E a gente foi entendendo o que funcionava, o que não funcionava, o que era relevante pra gente, o que não era. Até que o momento eu levantei a mão pro Thiago e falei, Thiago, a gente está começando a ter um custo muito alto com o CRM, né? Pensa que você paga aí 100, 200, 300 reais por usuário que usa. Quando você tem um time com 2 pessoas, 3, é um custo quase marginal. Só que quando você começa a escalar a empresa e ter 20, 30, 40 pessoas usando, ele passa a ser um custo representativo. Então foi rapidinho ali, questão de 2 anos, o CRM passou a ser nosso maior custo. E ele custava mais do que o salário de um desenvolvedor. Aí a gente pensou e falou, cara, dado que a gente está gastando tanto assim por mês com esse sistema, por que não a gente traz uma pessoa, né? E ela começa a desenvolver esse sistema pra gente, porque a gente para de pagar ele e a gente consegue ter muito mais controle disso internamente e customiza do jeitinho que a gente quer para nossa realidade. E aí a gente começou a fazer o nosso sistema. Na época, a gente não tinha o Lovable para ajudar a gente a desenvolver de uma maneira simples e rápida, né? A gente foi fazendo na unha mesmo e codando tudo. Então hoje o cenário está até mais fácil e uma pessoa que tem um mínimo de noção de programação, ela consegue usar o Vibe Coding, né? Para desenvolver coisas simples, já usando códigos pré-prontos ou usando ferramentas low-code ou no-code também, que você consegue estressar e fazer sites, fazer até sistemas com esse tipo de ferramenta, né? Então, você não precisa de um exército de tecnologia para conseguir fazer sistemas que funcionem para você. Acho que uma pessoa, minimamente, já conseguiria te ajudar demais. E eu não vejo nem como um custo, mas sim como um investimento que essa pessoa ela vai te trazer retorno em curto espaço de tempo. Te antecipo isso. E aí, foi assim que a gente trouxe uma pessoa para ajudar o Thiago a desenvolver nosso sistema. Depois a gente trouxe outra para olhar mais automação. Depois a gente trouxe outra para olhar mais a parte de front dos nossos sistemas, e assim a gente foi crescendo, né? Mas o intuito nem é falar da estruturação do nosso time de tech, mas sim do que a gente fez que gerou resultado aqui dentro de Baikar. E quando a gente trouxe esse CRM para dentro de casa, foi muito bom, porque a gente conseguiu sentar do lado dos vendedores e olhar exatamente o que eles faziam e o que era um gargalo para eles, o que era difícil. E a gente começou automatizar esses gargalos, essas dificuldades que eles tinham para melhorar a experiência deles e fazer com que eles gastassem menos tempo operacional com atividades que não agregam valor nenhum e são totalmente dispensáveis. Então só isso deu um baita ganho. E se eu quisesse contratar um CRM pronto que fizesse isso, eu teria que contratar um Salesforce da vida, que é um baita CRM, mas a implementação do Salesforce é extremamente cara. E para o nosso cenário talvez não fizesse sentido, a gente conseguiu fazer de uma maneira muito mais barata. E eu acho que você tem um tempo interessante de fazer isso, porque conforme você vai crescendo a sua empresa,
CRM é uma coisa que você começa a depender cada vez mais dele e chega um momento que você paga uma fortuna de sistema e tirar ele acaba sendo muito difícil. Eu conheço empresa hoje que gasta mais de 1 milhão por ano com CRM e não consegue tirar a operação porque tem tanto dado ali dentro que se você fizer uma migração, você perde muito conhecimento. Então eu sugiro que você fique um tempinho ali usando o CRM de fora, você viu que começou a dar certo e engatar, já tenta internalizar isso, adapta para sua realidade aí, usa ferramentas de IA para criar um sisteminha para você legal e aí você já começa a dar marcha nesse sistema. Por quê? O CRM, ele é nada mais é do que um sistema de gestão de leads, clientes, enfim, para você fazer relacionamento, gestão do relacionamento com o seu cliente. Na prática é isso, né? E todo negócio precisa fazer, independente de qual seja o seu negócio. Para quem lida com um comercial mais agressivo, como é o caso da Baikar, que a gente tem geração de leads e time comercial para atender, é sua ferramenta mais importante, porque vai ajudar não só na gestão do seu time comercial, em entender que momento que está cada lead, quem que é o próximo cara que vai se tornar cliente, quem você já falou, quem você não falou ainda, em que momento que ele está da jornada. Então você consegue acompanhar todo o fluxo de atendimento por essa ferramenta e ela consegue te gerar muitos insights de o que está faltando para o seu time se tornar melhor. E a partir do momento que a gente internalizou a ferramenta, a gente conectou com o nosso banco, no nosso servidor, e a gente consegue fazer tudo que vocês imaginarem. A gente tem controle de cada vírgula do nosso processo aqui. Qual que é o tempo que a gente demora para acionar um cliente, quanto tempo ele fica até ele se tornar cliente, quais são os principais motivos para ele não se tornar um cliente, quais são os principais ofensores de cada vendedor que a gente tem na Baikar, porque no processo comercial a gente tem várias etapas, né? E a gente consegue metrificar cada etapa do CRM e uma vez que eu tenho isso aqui, eu consigo mostrar isso e refletir isso em dados. Eu vou criar um vídeo depois específico só para falar sobre isso e de como a gente mensura e acompanha o nosso time comercial, porque é algo bem diferente do que o mercado normalmente olha, né? Só que a gente só conseguiu chegar nesse nível justamente por a gente ter internalizado esse sistema interno aqui dentro da Bai, né? Então, eu vou até mostrar aqui como funciona esse sistema aqui na Bai. E no começo ele era um CRM e agora a gente começou a transformar ele quase num IRP, né? Num sistema de gestão interna aqui da empresa. Então, olha só que legal aqui. Para começar o sistema, deixa eu colocar aqui na tela. Então, nosso sistema, ele tem alguns módulos, né? A gente consegue fazer indicação de novos clientes por ele, a gente consegue acompanhar todo mundo que é um cliente de fato, né? Nosso time de pós-venda usa aqui para entender clientes que assinaram com a gente, em qual locador ele assinou, se ele já pegou o carro, se ele não pegou, e a gente fazer um acompanhamento ali de todo mundo que efetivamente se tornou nosso cliente e também de quem ainda não se tornou. Então, qual que é o fluxo normal de um CRM, né? O cliente preenche algum site específico, né? Algum formulário na nossa operação de Insight Sales. O cliente preenche esse formulário e uma vez que ele preencheu esse formulário, ele já entra aqui para a gente como uma oportunidade. E a gente consegue entender as informações básicas que ele nos passou, né? Que ele preencheu no nosso site, para que o nosso vendedor consiga dar um atendimento muito especializado para ele. Então, vou pegar um exemplo aqui de um lead nosso, só para mostrar como que funciona o nosso sistema na prática. Então, ó, vamos lá. Aqui eu consigo ter informações específicas do cliente, né, que ele preencheu no formulário, nome, e-mail, celular, CPF. Depois eu consigo ver o que ele preencheu durante a jornada dele no site, né? Que esse cliente falou que comprova renda, falou quanto que ele rodaria em média por mês, se ele quer contratar na pessoa física dele ou na pessoa jurídica, qual que é a forma de pagamento que ele prefere, qual que é o orçamento que ele tem para essa assinatura, quanto tempo ele está precisando desse carro, né? Algo que ele está precisando para agora, ele está se planejando para fazer essa contratação no futuro. Então isso já ajuda a gente a entender a urgência dele.
como que ele conheceu a empresa, foi uma indicação de alguém. E aqui a gente consegue até ver qual carro que ele pesquisou quando ele estava no nosso site, né? No caso, esse cliente aqui pesquisou uma Compass. Então aqui é um módulo de CRM normal, né? E a gente consegue ir tendo todo o histórico da tratativa com ele, né? Quando ele entrou como lead, para quem foi atribuído, né? Nesse primeiro começo ele foi para um vendedor, quem fez follow-up com ele, só que não avançou, esse vendedor encerrou essa oportunidade em janeiro, e aí agora em fevereiro ele voltou, e aí o nosso sistema tem uma sacada. Quando o cliente volta, a gente não devolve essa oportunidade para o mesmo vendedor que não tinha fechado o cliente anteriormente. Até porque se não fechou, aconteceu alguma coisa. Então a gente dá uma oportunidade de um outro vendedor atender esse cliente, que pode ser que com outro vendedor funcione. E me parece que esse caso aconteceu. Que aí foi para um outro vendedor, o vendedor entrou em contato também, a gente consegue saber aqui quais as etapas que esse cliente já percorreu com a gente. E ele foi agora para um especialista falar, né, para o nosso closer, que ele foi devidamente qualificado. E aí o nosso closer falou que esse cliente ele tá para contratar a gente nos próximos 7 dias, né? Essa temperatura diz isso. E aqui a gente consegue saber exatamente o carro que esse cliente quis pegar em qual locadora. Então a gente basicamente conectou o nosso sistema interno, nosso CRM, direto com o sistema de cada locadora, para que a gente consiga ver em tempo real se o carro que o cliente quer assinar foi aprovado na locadora, se não foi. Isso facilita muito a gestão e o dia a dia do nosso vendedor também. Então, basicamente, todo o CRM aqui ele foi adaptado para a nossa realidade. A sua é totalmente diferente. Só que você consegue modular basicamente tudo. E tudo que você modula aqui, ele vira um dado para você. Com esse dado, você pode tomar decisões, né, de que tipo de produto que você está vendendo, se a dificuldade de vender está no começo do funil, está no final do funil, está na taxa de contato. Então, essa é uma ferramenta muito rica para o negócio em si, para que ele melhore. E a partir do momento que a gente tem o CRM, você pode ter vários outros sistemas aqui também. Então, a gente incluiu até o nosso INPS, né, a pesquisa de clima da BAE, dentro do nosso sistema também. Então, a gente foi colocando vários módulos aqui dentro para ajudar a gente, de uma maneira fácil, a gerir a empresa. E a gente não usa só esse sistema aqui, que a gente chama de BAEtech, né? É até uma marca nossa que talvez no futuro a gente possa comercializar o nosso sistema também, mas a gente tem playbook do nosso time comercial no Notion, a gente usa o Slack para comunicação interna da empresa também, só que são várias outras ferramentas que a gente foi necessitando conforme a empresa foi crescendo, mas não foi algo que a gente tinha no D0. Né? Conforme a empresa evolui, você começa a ter ferramentas que vão ajudar mais na sua gestão do dia a dia. Mas com certeza, a ferramenta que mais foi crítica para o nosso sucesso foi ter um CRM e saber utilizá-lo, que não adianta você ter, mas você usar ele, sei lá, de qualquer forma, né? Que é a dificuldade dos vendedores entender qual que é a utilidade do sistema. Só que o sistema, o CRM, não é usado para o gestor. O gestor, óbvio que ele se beneficia de um CRM bem preenchido, mas ele ajuda muito o vendedor a vender mais. Então, uma das coisas que a gente analisa aqui no comercial da BAE para trazer uma pessoa é se ela é organizada e disciplinada suficientemente para ela conseguir preencher um sistema, porque esse vendedor vai falar com 60, 70 leads simultaneamente, e se você não conseguir se organizar, você vai comer bola, você vai deixar o cliente esperando, você vai priorizar o lead errado e, naturalmente, você vai perder oportunidades, que é a última coisa que o vendedor gostaria de fazer. Então, esse é um ponto que foi crítico e determinante para essa nossa evolução. E aí, com o passar do tempo, a gente foi criando cada vez mais ferramentas. Então, agora a gente está criando o nosso sistema de mensageria interna, porque a gente terceirizou isso, viu que funcionava, só que tinha algumas limitações, e a gente chegou a gastar mais de 20 mil por mês só com mensageria do WhatsApp, até que a gente falou, cara, não, peraí, vamos criar o nosso próprio sistema, já trazendo o que a gente aprendeu dos outros que a gente utilizou, para que a gente não só reduza o custo que a gente paga para o fornecedor, mas que aumente o nosso nível de governança e de gestão. Então, um playbook que eu gosto de ter em mente, eu sempre sugiro para todo mundo, acha o fornecedor bom e mais barato possível, que atenda a sua necessidade, utiliza ele, entenda pontos bons e pontos ruins, para que depois você consiga
internalizar isso, ou você contrata um freela, um desenvolvedor freela para fazer isso por você, ou você tem um time interno que ajuda muito para o seu time se desenvolvendo isso para você, e constantemente você está evoluindo a sua empresa e o seu negócio para que entregue cada vez mais resultado com, não é nem com pouca gente, mas otimiza o resultado das pessoas. E agora, com a chegada da IA, fazer esse sistema se torna cada vez mais simples e fácil. Então, quem não faz hoje é ou porque não conhece ou porque não está priorizando. Mas dificilmente você vai conseguir ter um bom resultado se você não tiver tecnologia para te ajudar a fazer isso. Então, não negligencie, né? A gente falou no vídeo anterior sobre não negligenciar o financeiro, né? Que muita empresa quebra por conta disso. Também não negligencie seu time de tecnologia, porque ele que vai te ajudar diretamente a resolver soluções cada vez mais complexas e a otimizar muito o dia a dia de cada pessoa do time. E isso vai potencializar, no final do dia, o seu resultado e fazer com que você seja cada vez mais eficiente, isso te gera maior lucro, isso te gera maior escala e evita muita dor de cabeça. Tá? Então, resumo da ópera: tenha, se possível, o máximo de controle e de tecnologia para ajudar na resolução dos problemas, não só do seu time, mas às vezes do seu próprio cliente também. Eu gosto de pensar que você está um detalhe, uma ideia de conseguir criar algo que te ajuda a fazer aquilo que você faz cada vez melhor. Que deveria ser o papel de um gestor, né? Destruir aquilo que você faz para fazer aquilo de uma maneira mais simples ou melhor. E aí, naturalmente, o seu resultado, o seu time vai evoluindo com o passar do tempo. Então, esqueça, galera, se você ainda não tem ou negligencia a tecnologia, com certeza você está deixando de aproveitar uma das maiores alavancas da atualidade, né? Que é a digitalização, que é você conseguir atender várias cidades, vários países, inclusive, por meio da tecnologia. Tem pouquíssimos negócios que você não consegue se beneficiar em nada com a tecnologia. Eu estou para chutar que não tem nenhum atualmente. Então, se atente a isso. Se possível, tenha uma pessoa dedicada, um sócio, enfim, alguém para olhar a tecnologia da sua empresa, que isso vai te potencializar bastante. Ou, minimamente, tente entender um pouquinho mais de ferramentas no code ou lógica de programação, porque talvez tenha muita coisa que você consiga fazer sozinho, né? Sem contratar até um dev para isso. Então, a gente tem ensinado o nosso próprio time para soluções mais simples, a gente conseguir fazer mesmo, conectar um N8N com uma ferramenta, com uma planilha e tudo mais. E aí as coisas mais complexas, assim, a gente chama a cavalaria aqui, a galera que é de tech mesmo, para colocar a mão na massa e deixar as coisas do jeito que elas deveriam estar. Eu não acredito que você assistiu o vídeo até agora e ainda não se inscreveu no canal. Então já aproveita e se inscreve para não perder nenhum conteúdo, compartilha com as pessoas que você gosta e comenta o que você achou do que você aprendeu agora. Valeu!